Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do que você, tricolor, precisa ver sobre o Fluminense. Eu acredito que para mim é um dos vídeos que também são bastante importantes para entender o que é o Fluminense hoje. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, a primeira situação vai ser justamente sobre o que eu vou mostrar agora para vocês. Tá certo isso? Certo. Aqui, ó. Veja as equipes que mais contrataram e gastaram nessa janela. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Observem só que como que às vezes a gente olha para tudo que está acontecendo no Fluminense e às vezes pergunta assim, cara, como é que o Fluminense está chegando tão bem assim? E aí você olha para o número de jogadores aqui e você fica impressionado com pelo menos dois times que realmente hoje brigam por tudo. O Flamengo e o Palmeiras. Inicialmente falando. E você vê também o Fluminense aqui, que é o mais importante que a gente vai falar. Tá? Isso aqui eu peguei da Globo Esporte, que o Globo Esporte fez todas as somas, todos os cálculos, pegou a quantidade de jogadores e colocou ali. Agora, isso é muito importante se dizer, né? O que essa tabela está mostrando? Que mesmo o Fluminense tendo contratado 11 jogadores, ainda assim, olha só a discrepância do valor gasto do Fluminense, que é hoje o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo que mais gastou, e do primeiro, que é o Flamengo. O Flamengo só contratou 2 jogadores. O Eric Pulgar, se não bem, e o Gerson. Pagou 131 milhões e 300 mil. Cara, eu acho que nem a folha salarial do Fluminense é 131 milhões. Não é. Mas pra você ver como que... Olha só como que poucas contratações fizeram isso. Eles têm logo embaixo, mesmo que a gente não possa considerar ali, o Vasco. Que também gastou numa odd de mais de 100 milhões de reais. Com a entrada 777, que realmente está querendo investir muito no Vasco. E a gente vai acompanhando isso tudo e chega no Fluminense. Que enquanto eu estou falando do Flamengo de 131 milhões, a gente está falando de 19 milhões pro Fluminense em contratações. Mas aqui tem uma informação muito importante. Diferentemente de Flamengo e Vasco que perdeu Nenê e mais alguns poucos jogadores, o Fluminense perdeu muito jogador. O Fluminense, ele vendeu, emprestou e esses jogadores. Então, a segunda parte do meu vídeo é o que essa tabela aqui não fala. Ela não fala, por exemplo, de quantos jogadores foram vendidos ou emprestados pelo Fluminense ou pelo qualquer outro time aqui. A questão justamente que eu quero que vocês observem nessa tabela é que o que ela demonstra e o que ela não demonstra. O que ela demonstra é que, mesmo a gente contratando 11 jogadores, nós não conseguimos pegar todas as contratações, somar todas elas e dar o valor do Flamengo. Hoje o Flamengo gasta em todo ano pelo menos 10 vezes mais do que o Fluminense. Mais ou menos. 131 tá 20... Não, 5 vezes. 6 vezes. Eu vou colocar 6 vezes mais do que o Fluminense. Hoje, atualmente. E só precisa de 2 jogadores para realmente chegar nesse nível de 131 milhões. Estou demonstrando aqui. Olha só como que está sendo
a questão realmente do favoritismo do Fluminense e como isso daí não é demonstrado nesse gráfico. Isso é muito importante. Você vê, por exemplo, times que provavelmente podem cair: Cuiabá, Santos, Coritiba, e até o Fortaleza se não ficar ligado, você vê que são os times que realmente menos têm o valor gasto. Mesmo assim, não é tão discrepante do que o Fluminense. A gente tem uma discrepância legal mesmo quando a gente vai ver do Fortaleza. Mas ali, 4, 5 milhões é o quê? De fato, hoje é o quê? O que eu tô falando pra vocês é que enquanto a gente está contratando a nível de rebaixado, a gente está conseguindo realmente refletir isso em umas boas situações. A gente conquistou um campeonato carioca justamente com esse nível de contratação, com esse peso de contratação. E aí vamos ampliar o debate? Como 2 jogadores contratados pela dupla Flamengo e Palmeiras são mais caros do que os 11 do Flu, ou até mesmo os 16 do Vasco, os 19 do Bahia, os 9 do Bragantino, os 13 do Grêmio. Pô, aqui não tem nem Internacional, que Internacional talvez nem tenha aqui. O que eu tô te falando é o seguinte, gente. A gente está contratando jogadores muito baratos. E a gente está conseguindo reverter isso para conquistas muito boas dentro do campo. É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que a tabela mostra e não mostra. Então vamos ficar mais tranquilos, mais aliviados. Aqui não tem o Internacional, que é muito estranho. Talvez o Internacional não tenha dado, mas eu acredito que, por tudo que eu vi, o Internacional ficaria ali entre o Bragantino e o Grêmio. Tá? Antes de a gente continuar falando mais sobre esse vídeo e outros vídeos, antes de a gente continuar falando mais sobre outro tema importante do Fluminense, faz tudo que está escrito aqui, se inscreve no canal, faça o pedido para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais de Inscrição TV, todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela aí, vamos falar mais sobre. E bom, sócios do Fluminense reclamam de demora para comprar ingresso para o jogo do River Plate. E bom, diferente das outras demoras, que houve realmente demora, no jogo do River Plate, para mim, houve uma gigante situação. Um gigante problema também. Houve sim demora ali para a final do Fla-Flu, que acabou tendo uma demora de 7 horas, mas que são 2 times do mesmo local e realmente essa demora é normal. Mas agora, a demora que teve contra o River Plate não foi normal não. Aliás, o Fluminense ele conseguiu bater o número de torcedores do Atlético Paranaense. Eu sei que o Atlético Paranaense é um campeonato brasileiro, que o Fluminense ainda tem muitos jogos pela frente e muita gente está deixando de ir por conta disso. Agora, o fato não pode ser ignorado. O River Plate hoje é um time que chama muita atenção no futebol sul-americano. Então tem muita gente que quer ver não somente o Fluminense propriamente dito, mas também o River Plate. Tá? Mas vamos discutir sobre essa demora que é legal, pra gente falar mais, que não é tão legal assim, né? Que é o seguinte. Vamos ampliar um pouco o debate, vamos ampliar mais ainda o debate depois. A pergunta é, enquanto a gente está vendo somente tudo isso, e a gente está vendo uma preocupação maior cada vez com a segurança, e que, por exemplo, já colocaram rede direcionador. Vocês notaram que quando vocês compram ingresso, tem o rede do próprio aplicativo do sócio para redirecionar o seu ingresso para você comprar? Você nota isso? Então, isso daí já é uma segurança maior. Isso faz parte somente do que foi prometido pelo Mário, da segurança 3.0. Mas ela precisa ser melhorada.
Ainda tá faltando muito pra gente chegar justamente nisso. Então a gente precisa questionar isso. E a outra coisa é cambista. Eu acho muito estranho o Fluminense conseguir 45 mil ingressos e a maior parte deles seja justamente de pessoas que têm prioridade 1. O sócio arquiva 100%. Eu vou observar, eu vou fazer esse trabalho para vocês e também o meu trabalho propriamente dito. Eu vou observar sobre se está realmente condizendo com a realidade ou não essa situação de venda de 45 mil ingressos. Eu acredito que eu vou ver muito cambista lá e isso para mim é a pior coisa do que justamente dificuldade de comprar ingresso. É triste, mas fazer o que, né? Não compre ingresso com cambista, cara. Eu sei que você não vai ter a possibilidade de ver o jogo, mas não compre ingresso com cambista. Faz o cambista perder a vontade somente de realmente estar comprando esse ingresso. E por fim, vamos ampliar mais o debate? As reclamações dos sócios que querem exercer seu direito. Vamos ampliar mais ainda esse debate sobre essa situação? Eu acho que realmente os torcedores do Fluminense estão certos em reclamar. Vou ficar grandão aqui pra gente comentar mais sobre. Eu acho que está certo sim de reclamar. Eu acho que pra mim é absurdo o que está acontecendo. Eu demorei tempo e parece que está sendo muito mais de sorte do que propriamente dito eficiência. Eu fiquei entrando e saindo toda hora do Ópera, justamente para fazer justamente isso. Então, a gente não pode justamente contar com a sorte para comprar ingresso ou não. E aí realmente, só pra gente terminar aqui, o Capuano tentou comprar ingresso, o Felipe Capuano, que é o Gastão Gordade no Twitter, e que também é o dono do Central Fluminense, codono da história, do Central Fluminense, ele afirma isso. Ele tentou comprar ingresso e teve muita dificuldade de comprar ingresso para a mulher dele. Vamos repensar sobre isso? Vamos tentar melhorar essa dinâmica fluminense de ingresso? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça tudo pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí, Saudações Tricolores.